eu merecesse qualquer coisa, mas é o amor de Deus que vem em nossa direção. É a iniciativa de Deus que faz Jesus descer do céu para assumir condenação que era nossa. Sou perdoado pelo amor. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler os versos de 1 a 8. João, capítulo 17, versos de 1 a 8. Encontramos neste capítulo a oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo. Veja se alguém ao seu lado precisa compartilhar da sua Bíblia para o acompanhamento nessa leitura. João, capítulo 17, versos de 1 a 8. E assim lemos. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Vamos orar novamente. Senhor Deus, nesta hora em que lemos a Tua palavra, suplicamos a direção do Teu Espírito para tudo aquilo que tens como recado para cada um de nós nesta noite. Fala ao nosso coração conforme o Teu querer, que possamos estar com o Espírito pronto para ouvir a Tua voz, para aplicar no nosso viver o recado que Tu nos envias por meio do Teu Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém. Estamos no último domingo do mês de janeiro e temos nesse mês trabalhado a respeito da conexão com Deus. Nós podemos ver a experiência de vários servos de Deus do passado que, cultivando momentos na presença de Deus, tendo a vida colocada na presença de Deus, em oração, puderam receber de Deus orientação, revelação para a vida, missão a ser cumprida. E reservei esse texto, que agora é o que o próprio Jesus Cristo coloca diante de nós, e que é também em si, esse texto, uma oração de intercessão. Ele intercede por nós, nesta sua oração no capítulo 17 do Evangelho de João. Estamos aqui num momento muito delicado da vida do Senhor Jesus. Ele passou 3 anos e meio aproximadamente, junto com os seus discípulos. Ele apresentou aos seus discípulos toda a orientação necessária, porque ao chegar nesta hora, ele estaria se ausentando, e os discípulos teriam que dar continuidade ao trabalho. Agora imagine a responsabilidade dos discípulos neste momento. Você pode pensar talvez no momento em que no seu trabalho
O seu chefe vai viajar ou vai tirar férias e você vai substituir o seu chefe. E as responsabilidades são maiores. O conhecimento do funcionamento da empresa é maior. Você então olha com uma certa apreensão este momento de substituição. Agora imagine que os discípulos haverão de substituir nada menos do que o Filho de Deus, nada menos do que o próprio Jesus Cristo. E o que é que então o Senhor Jesus coloca diante do Pai em oração por esses que haverão de dar continuidade à obra que Ele iniciou? E vale a pena a gente destacar que é uma continuidade a uma obra que Cristo iniciou. Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele vai se referir ao primeiro evangelho, que ele também escrevera, o evangelho de Lucas, o primeiro registro que ele fez. E então ele diz que ele fez o primeiro tratado a respeito de tudo aquilo que Jesus começou a fazer e ensinar. Desde o início, o propósito do Senhor Jesus é que houvesse a continuidade, que houvesse quem pudesse estar levando adiante aquele projeto de Deus. Os discípulos agora não teriam mais a presença de Jesus Cristo. Jesus ora ao Pai. E o que é que ele diz nesta oração? Eu queria destacar alguns pontos dentro desse texto que nós lemos até o versículo 8, mas estarei fazendo alguns destaques até o final do capítulo. No início, então, ele ora ao Pai, pedindo que o Pai glorifique ao Filho, assim como conferiu autoridade ao Filho sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna. O versículo 2 vai registrar que a autoridade recebida pelo Senhor Jesus tem um propósito, o propósito de que ele conceda vida eterna, que ele possa doar vida. É por isso que o Senhor Jesus, lá em João capítulo 11, quando Lázaro, seu amigo, aquele que esperava que Jesus pudesse ir visitá-lo enquanto ele estava ainda enfermo, suas irmãs esperavam desse modo também, mas Jesus demora em atender, e quando chega, Lázaro já está morto. Mas Jesus então diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Essas palavras poderiam ter caído no vazio. Quem é que pode dizer: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá? Mas foi proposital. Foi proposital que Jesus demorasse a atender o pedido daquela família, para que ele viesse curar aquele membro querido da família, viesse curar aquele que era pessoalmente amigo de Jesus. E então, Jesus se dirige ao túmulo, manda que retirem a pedra que cobre a entrada daquele túmulo, e Maria diz para Jesus: Senhor, ele já está aí há 4 dias, até já cheira mal. Mas Jesus insiste, a pedra é retirada, ele ora ao Pai e diz: Lázaro, vem para fora. E aquele que estava morto há mais de 4 dias, sai daquele túmulo. O Senhor Jesus propositadamente permitiu que Lázaro viesse a morrer, para que nós pudéssemos crer na sua palavra, de que quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele dá prova disso, chamando Lázaro do túmulo, e Lázaro sai ressurreto. Claro que este milagre de Jesus teve uma duração, teve um efeito com uma determinada duração.
Lázaro ressuscitou, mas depois Lázaro veio a morrer novamente. Não sabemos quantos anos se passaram desde a sua ressurreição até a sua morte novamente, mas se ele não tivesse morrido, estaria aí até hoje com 2000 anos de idade. Ele veio a morrer novamente, mas a lição que Jesus quis transmitir permanece até hoje. É por isso que ele diz nesse texto aqui que o propósito do Pai é de que ele pudesse conceder vida eterna. E ele então, naquele momento em que ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, ele complementa dizendo: e aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Não morrerá por toda a eternidade. Que maravilha é participarmos do sepultamento de um crente. Pastor, é uma maravilha participar de um sepultamento. A maravilha está em podermos ter a certeza de vida eterna, em podermos ter a certeza de que, partindo nós desta vida, estaremos desfrutando da eternidade com Deus, não por merecimento nosso, mas porque Cristo nos concede vida eterna. Minha mãe fez uma cirurgia nesta semana, e vou compartilhar alguma coisa que eu não pedi autorização a ela não, mas acho que de filho para mãe é possível, porque meu pai já partiu há muitos anos, e ela vive dizendo: eu quero já partir também. Mas ela mesma puxou o assunto antes de uma cirurgia, que de repente uma cirurgia pode terminar na morte de alguém, e a gente fica até assim mais como que gato escaldado, porque meu pai faleceu numa cirurgia, mas ela mesma foi quem disse: mas para nós morrer é uma promoção, morrer é uma promoção. E ela ainda disse mais: se eu fosse promovida, que tranquilidade com que se pode falar da morte pela fé em Jesus Cristo, de que ao terminarem os nossos dias aqui, não estaremos no pavor de encontrar o Deus que há de julgar vivos e mortos, porque na hora do julgamento, na hora que o meu nome for chamado para julgamento, e então, quando eu vou me levantar para ir para o banco dos réus, antes que eu me levante, Jesus Cristo é quem se levanta e assume o banco dos réus no meu lugar. Na hora do julgamento, Ele é que leva a culpa dos meus pecados. E aí alguém pode dizer: pastor, mas assim é muito fácil, vamos pecar à vontade, porque Jesus leva a culpa dos nossos pecados. Mas imagine como vai ser o olhar de Jesus para nós nesta hora. Para todo mundo que está ali, quem está sendo julgado é Jesus. Mas quando vier no telão tudo aquilo que a gente cometeu, e que vai estar lá o rosto de Jesus no telão, mas Jesus de repente vai passar os olhos na nossa direção, e vai olhar para a gente, e a gente vai entender a profundidade do seu amor, em assumir uma condenação pública, por causa do nosso pecado. O que é que a gente faz com alguém que se dispõe a fazer isso por nós? A gente tem que dedicar a nossa vida a Ele. A nossa vida deve ser para fazer aquilo que é do seu agrado. Eu não vou querer colocar sobre Ele nada além de tudo aquilo que eu mesmo já coloquei. E então a nossa busca, mesmo nós sendo falhos, mesmo nem sempre conseguindo cumprir completamente com aquilo a que a gente se dispõe, mas a gente vai buscar de coração, fazer aquilo que é do seu agrado. É por isso que um pouco mais adiante, ele vai falar a respeito de que nesta oração ele diz: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. O maligno fica tentando entrar na nossa vida,
fica tentando fazer com que a gente tropeça, mas a oração dele a nosso favor é que os livres do mal. E de fato, ele dá orientação para que a gente ore também desta maneira. Na oração chamada do Pai Nosso, ele diz que uma parte dessa oração deve ser: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. O propósito que tem o nosso coração é de fazer com que a nossa vida seja inteiramente do seu agrado. E ele vai estabelecer aqui nesta oração também algo que é essencial nisto que é do seu agrado. É do seu agrado conceder vida eterna, isso ele disse desde o início da oração. Mas ele vai dizer: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E é por isso que nós temos estabelecido como tema dessas mensagens ao longo do mês de janeiro: conexão com Deus. Porque é preciso dedicarmos tempo em oração, na leitura da sua palavra, para que esta palavra nos purifique. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí nós lembramos daquela palavra de Moody. Moody foi um grande pregador do século XIX, e Moody dizia: ou este livro me fará deixar o pecado, ou o pecado me fará deixar este livro. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas um aspecto que faz parte desse contexto da santificação na palavra, ele vai acrescentar aqui também. Ele vai dizer que não roga apenas por aqueles seus discípulos que estavam à sua volta no momento em que ele fez esta oração. No versículo 20, ele diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Isto atingiu a todas as gerações, desde que Cristo subiu ao céu até hoje. Desde que Cristo subiu ao céu, que gerações sucessivas puderam pregar este evangelho, puderam anunciar que Jesus é Salvador, que Ele já pagou o preço da nossa salvação, e a nossa vida então foi alcançada porque alguém nos falou deste evangelho. E então ele diz: eu não rogo somente por estes, mas por aqueles que por seu intermédio hão de crer. Isto se aplica às pessoas a quem eu e você estaremos pregando o evangelho. Cada um de nós tem essa responsabilidade. O Senhor Jesus deixou a grande comissão para todos os seus discípulos, e então, através destes, outros haverão de crer também. Isto está nas nossas mãos, está ao nosso alcance. Jesus já está intercedendo pela pessoa a quem você vai compartilhar do evangelho. Você talvez ainda não sabe nem o que vai dizer, mas Jesus já orou por essa pessoa também. Jesus já tem preparado o coração dessa pessoa para ouvir, e a gente precisa de coragem para compartilhar aquilo que a gente recebeu. Ele diz então: eu não oro somente por estes, mas por aqueles que pelo seu testemunho haverão de crer. E aí ele diz que há algo que estará sendo resultado dessa transformação. Ele diz: a fim de que todos sejam um. Assim como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O Senhor Jesus Cristo está nos dizendo que, tendo nele crido, o seu agir em nós vai gerar unidade. Se nós cremos nele, o que ele roga ao Pai a nosso favor é que possamos estar em unidade. Em unidade porque nós temos o mesmo propósito. Em unidade porque nós temos um só Senhor.
Há um só Deus e Pai de todos, um só Senhor, é o que diz o apóstolo Paulo. E então, nós precisamos estar em unidade, precisamos estar caminhando juntos com o mesmo propósito, o propósito de que o mundo creia. Para que o mundo venha a crer, nós precisamos estar preparados até para conviver com pessoas que de repente podem não ser tão parecidas conosco, e por isso seja difícil a convivência, ou talvez, e muito provavelmente, alguém com quem a convivência é difícil, porque seja parecido conosco. Alguém já disse que se a gente encontrasse alguém igual a gente, talvez a gente não tolerasse, a gente não suportasse conviver com alguém que fosse exatamente igual a mim mesmo. E então, as pessoas que estão à nossa volta, elas são quem são, elas são diferentes umas das outras, porque Deus fez assim, diferentes umas das outras, graças a Deus. E o nosso desafio é expressar o amor de Deus a todas as pessoas, mesmo aquelas que já receberam a Jesus como Salvador. Precisamos estar estendendo esse amor para vivermos em unidade. Vivermos em unidade. O que o Senhor Jesus então aqui diz, a fim de que eles sejam um. Mas ele continua dizendo, assim como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, assim sejam eles um em nós, para que o mundo creia. E então não apenas precisamos viver em unidade uns com os outros, mas precisamos viver em unidade com o Pai. Precisamos estar ligados a Ele através da oração, através da leitura da palavra, na dependência dEle, em cada momento da nossa vida. O que o Senhor Jesus roga a nosso respeito é nessa direção. E a nossa vida precisa estar, então, em total, em plena dependência de Deus. No sentido de que, em tudo aquilo que nós estamos envolvidos, em tudo aquilo que fazemos, que possamos estar sendo instrumento de Deus. Estarmos na dependência de Deus não necessariamente implica em você deixar tudo que você faz e ir para um campo missionário, em ir para um seminário para estudar teologia, para ser um pastor. Mas, claro, aquilo que Deus toca no nosso coração, é isso que Ele tem para a gente. Se é isso que Deus fala ao seu coração, então pode crer que Ele tem algo de especial nisso aí. Hoje pela manhã falamos a respeito de Barnabé, que era um membro como qualquer outro na igreja em Jerusalém, mas Deus vai guiando e ele vem a ser um dos missionários que fizeram com que a mensagem do Evangelho se espalhasse por todo o mundo daquela época. Se Deus chama, a gente vai, crendo que Ele vai dar as condições, Ele é que vai sustentar, Ele é que vai capacitar, Ele é que vai inspirar. Agora, em tudo aquilo que a gente venha a fazer, a gente tem a possibilidade de estar agindo de acordo com a vontade de Deus. Em tudo aquilo que a gente venha a fazer, a gente poder aplicar aquele princípio que o apóstolo Pedro ensina na sua primeira carta. Ele vai dizer que a gente deve cumprir com aquilo a que se propõe diante daqueles que são nossos senhores humanos, e que a gente deve servir como se fosse ao Senhor. A gente deve fazer como sendo algo que Jesus Cristo pedisse para fazer. E na hora que alguém no nosso trabalho, nosso chefe, nosso patrão, o dono da empresa, o diretor, seja quem for, ele diz, olha, eu tenho um trabalho para você desenvolver aqui. Como é que a gente vai se empenhar naquele trabalho? É como se fosse o próprio Senhor Jesus que dissesse, é isso que eu estou pedindo a você.
A gente conhece aquela história de um homem que trabalhava na construção de casas. E ele estava contando os dias para a hora de se aposentar. E quando chegou então aquele momento da aposentadoria, ele chegou para o seu patrão e disse: pronto, patrão, chegou a minha hora, agora eu quero ir para a minha casa, eu quero parar com todo esse trabalho que eu tenho desenvolvido ao longo de tanto tempo, estou cansado dele. E aquele seu patrão disse: eu gostaria que você construísse uma casa a mais, antes de você se aposentar. E aquilo veio como um banho de água fria na sua esperança. Mas o patrão estava pedindo e ele ia fazer, mas ele fez com muita má vontade, e fez relaxadamente, e fez só para cumprir quadrinho, como a gente chama. E quando ele terminou de construir aquela casa, o patrão disse: pronto, essa casa é sua, é o presente que eu gostaria de lhe dar nesse momento da sua aposentadoria. Como ele teria construído de forma diferente se soubesse qual seria a aplicação final daquele imóvel? Como ele se empenharia muito mais? É desse jeito que nós podemos glorificar a Deus em tudo aquilo que fizermos, fazermos com excelência, como se fosse para o Senhor, e o seu nome será glorificado. A nossa vida estará testemunhando uma vida que está submissa ao Senhor. Estarmos sendo uns com os outros, com Deus e com o Senhor Jesus Cristo. E aí o Senhor Jesus nos promete qual é o resultado final. O versículo 24 vai dizer: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. O propósito dele é que possamos fazer o melhor para a sua glória, porque nós estaremos diante dele, estaremos vendo o Senhor Jesus em toda a sua glória, e o propósito dele é este para a nossa vida. Por isso, vale a pena dedicarmos a nossa vida desta forma, vale a pena cultivarmos a comunhão maior com o Senhor, vale a pena então cumprirmos com isto que Ele recomenda, porque nisto está o conhecimento da verdadeira vida eterna. Quando Ele diz lá: conceda a vida eterna a todos que lhe deste, Ele complementa dizendo: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quanto mais nós conhecemos a Deus, quanto mais nós conhecemos ao Senhor Jesus Cristo, mais conhecemos o que é a verdadeira vida eterna. A vida eterna está em conhecermos a Deus e ao Senhor Jesus Cristo. Vale a pena investir tempo na palavra, vale a pena investir tempo em oração. Deus deseja guiar a nossa vida da melhor forma possível. Já temos citado nestas mensagens o texto do Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O que o Senhor tem para a nossa vida é lâmpada para os pés, caminharmos firmemente, sabermos aonde estamos pisando, é luz para o caminho, sabermos para onde estamos indo, qual é o destino final, e que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Comunhão com Deus para termos como resultado a realização da sua vontade. No próximo final de semana estaremos em retiro na nossa área de acampamento, com a presença do pastor Fabrício Freitas, meditando no tema discípulo de Cristo, um estilo de vida. Estaremos conhecendo mais e mais a Deus como bons discípulos de Cristo. Fiz questão de que o tema que nós já temos trabalhado, desde o aniversário da igreja, estivesse no singular. Uma das publicações nossas teve esse título, esse tema no plural,
discípulos de Cristo, um estilo de vida. E então a gente fica meio que no meio da multidão. Estamos ali no meio, se a gente ficar na média tá bom. Mas é discípulo de Cristo, um estilo de vida. Cada um de nós entendendo que o Senhor Jesus Cristo faz um convite a nós, e o seu convite é: siga-me. O seu convite é: caminhe da maneira como eu também caminhei. Ande nos meus passos, faça da maneira que eu faria. E nós somos sal da terra, luz do mundo, estaremos cumprindo com este propósito. A oração do Senhor Jesus por nós é um exemplo, porque se Jesus orou, quanto mais nós precisamos de oração. Precisamos estar na presença de Deus em oração. E a gente sabe que Jesus não investiu pouco tempo em oração. Ele passava a noite, ele passava 40 dias e 40 noites, e nós precisamos ainda mais de estar colocando a nossa vida na presença de Deus, consultando ao Senhor em cada momento na nossa vida, e sabermos de que Ele ouve as nossas orações, de que Ele tem um propósito na vida de cada um de nós, e quanto mais estivermos desfrutando desse conhecimento dEle, nós estaremos desfrutando da vida eterna, como Ele planejou para nós. Feche seus olhos, baixe sua cabeça nesse instante, e pense, como tem sido a sua comunhão com o Senhor Jesus? Como tem sido a dedicação de tempo para estar em comunhão com Ele, em conexão com Ele? Como tem sido a experiência de estar em oração diariamente, na leitura da palavra? E de que maneira esse período pode e deve ser aumentado, aprimorado, aperfeiçoado? De que maneira ele tem algo a mais para lhe transmitir através da palavra, através da oração? E pode ser que você tenha entrado aqui nesta noite ainda sem ter certeza de vida eterna, mas o texto bíblico deixou claro que Jesus Cristo concede, Ele dá vida eterna a todo aquele que nele crê. E então, nesta hora, se você entrou aqui ainda sem ter a certeza de salvação, este pode ser o momento de você dar este passo inicial com o Senhor Jesus Cristo, de entrega da sua vida, reconhecendo que Ele pagou o preço na cruz, Ele levou sobre si a nossa condenação, para nos oferecer perdão, da maneira como o coro cantou, dizendo: fui perdoado pelo amor. É o amor de Deus que lhe traz o perdão. Basta que você abra a porta do seu coração, dizendo: sim, eu quero que Jesus seja meu Salvador e meu Senhor. Eu quero dedicar a minha vida ao Senhor Jesus, para agir de acordo com a sua vontade. E saiba que o propósito do Senhor Jesus Cristo é que isto aconteça a todas as pessoas em todo o mundo. Mas Ele simplesmente bate a porta. A chave está só pelo lado de dentro. Ele espera que você abra para Ele entrar. O inimigo de Deus, ele força a entrada. Ele quer entrar na marra. Mas Deus bate a porta e espera que cada um possa abrir a porta pelo lado de dentro. Faça isso esta noite. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Alguém que quer fazer esta entrega, dê-nos um sinal levantando a mão onde está. Este é um sinal em que você diz: sim, eu quero que Jesus seja o meu Salvador e o meu Senhor. É um sinal com que
se cumpre algo que Jesus Cristo disse. Ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E então é por isso que nós perguntamos: se você faz a entrega da sua vida, dê-nos um sinal levantando uma das mãos e nós estaremos orando por você. Nós não vamos insistir, estamos dando a oportunidade de você fazer a decisão mais importante da sua vida, porque ela tem resultados para toda a eternidade. Pergunto pela última vez: alguém que faz a entrega da sua vida ao Senhor Jesus, dê-nos um sinal levantando uma das mãos. Nós vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pelo Teu amor por nós, agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, agradecemos por Jesus Cristo que veio para conceder vida eterna, agradecemos porque Ele intercede em nosso favor, intercede para que estejamos nos santificando na verdade, na Tua palavra. Ele intercede no sentido de que possamos estar em unidade uns com os outros e contigo. Assim, Pai, que possamos estar colocando como propósito na nossa vida, estar em maior comunhão contigo, dedicando um maior tempo exclusivo para estar na Tua presença, de estarmos lembrando ao longo de todo o dia que Tu estás do nosso lado sempre, que possamos agir sempre de acordo com a Tua vontade para o nosso viver. Continua a falar ao nosso coração ao longo desta semana, no retiro espiritual, no próximo final de semana, e que na nossa vida o Teu nome seja glorificado, o Teu reino possa estar em expansão, por causa da maneira como dedicamos a Ti o nosso viver. É a oração que fazemos nesta hora, suplicando que nos leves em paz aos nossos lares, debaixo da Tua mão, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém. Gostaríamos de agradecer aqueles que estiveram conosco nesta noite como visitantes.